Ainda sobre esse caso do tiroteio em Suzano, o governador de São Paulo, João Dória, afirmou que vai pagar a indenização às famílias das vítimas desde que elas não processem o Estado, ou seja, que elas abram mão de qualquer processo de indenização. Essa negociação é muito questionável do ponto de vista ético. Impressão minha ou vocês concordam com isso? Queria que vocês comentassem um pouco essa questão do que acontece das decisões. Que falou um pouquinho menos, poderia... Manuela. Começa com você. Enfim, eu não tenho a bagagem para fazer uma análise assim, do ponto de vista do direito, o que isso significa. Me parece estranho. E do ponto de vista ético, me parece complicado. Mas acho que o que é interessante nessa notícia, e aí a gente volta para o que a Jo estava falando no último bloco, a gente precisa falar sobre segurança pública. E à luz do que a gente viu dessa tragédia, a gente precisa repensar muita coisa que está sendo colocada no debate público, especificamente sobre porte e posse de armas de fogo, o Estatuto do Desarmamento. Tem uma série de coisas que pairam no ar e que, neste momento, diante de algo tão terrível, é para que a gente precisa, o desafio está em parar para pensar o que essas propostas de flexibilização do Estatuto do Desarmamento significam. Porque elas podem ser colocadas para a população como uma solução, quando, na verdade, elas só agravam e a gente vai ter muitos massacres de Suzano se a gente não souber como lidar com este fato agora e deixar que o oportunismo do debate, de quem ganha com este debate do recrudescimento da militarização na segurança pública, se a gente deixar isso passar no meio desse momento de luto, enfim, a gente vai estar numa situação muito mais complicada. Agora, Joyce, do ponto de vista jurídico, essa proposta quer dizer o quê? Me parece um mar de ilegalidade, sobretudo a disposição de eximir do Estado a sua real responsabilidade. Quando o Estado tira de si as suas funções, não existe espaço vazio na política. Ele é ocupado. Então, ao ter um Estado que se quer omisso, outros tomarão conta do debate. Então, no meu ponto de vista, é uma tomada de decisão que tenta eximir o Estado da responsabilidade de 2 jovens cometerem um massacre, onde esse mesmo Estado se nega a cuidar de escolas públicas, se nega a dar melhores condições de trabalho para os professores, se nega a dar alimentação para os alunos, se nega a construir um plano político-pedagógico que respeite os estudantes nas suas integralidades e que discuta temas como masculinidade, questão de gênero. Eximir o Estado daquilo que é sua responsabilidade e jogar essas responsabilidades para familiares que estão em luto. Então, além de ilegal, é perverso, né? Então, é um olhar de reduzir essas famílias, esse processo de luto, de dor, de sofrimento, de morte, a uma indenização que não vai pagar a vida desses jovens e que tampouco vai resolver o problema, assim como ela colocou, se nós não discutirmos qual é o modelo de sociedade que nós queremos. Agora, falando de segurança pública, de ontem para hoje, a gente já ouviu sobre colocar policiais dentro das escolas, sobre armar professores, porque isso não teria acontecido. A gente discute medidas que não mudam as bases que estão colocadas, certo? E apenas ecoar, assim, elas são medidas, para quem faz parte do debate sobre segurança pública, elas são medidas que vão contra absolutamente todas as evidências que a gente tem no mundo inteiro. Sim. Isso que essa maneira de garantir ordem
né? E essa narrativa da ordem e da segurança, pela militarização, pelo enfrentamento militarizado de questões principalmente ligadas à convivência numa sociedade como a nossa, individualista, né? Desigual. Se a gente for trabalhar isso armando professores, colocando policiais, assim, já fizeram isso. A gente tem vizinhos que já fizeram isso. Não dá certo, não funciona. Então não é nem... Major Olímpio propôs isso, né? É um debate político e cada um no seu campo político tem posições? Sim, mas acho que a gente tem que entender que para além das nossas posições existe evidência, existe número, estatística, e essas propostas vão na contramão de tudo que se sabe. A Carmen quer falar um pouquinho, né, Carmen? Olha, eu vou falar no ponto de vista de mãe, né, de quem lida com o povão no dia a dia, e vendo no tom em que um governador vai até uma mídia, né, divulgar que, olha, estou disposto a pagar uma indenização desde que já está impondo regras. Sim. E dizendo e assumindo ao mesmo tempo a sua culpa. O Estado é culpado, sim, porque nós não podemos nos esquecer que a gente passou de abril, onde se começa a se falar em eleições no Brasil, até chegar em outubro, uma disseminação de ódio e de pessoas, e um presidenciável, que hoje presidente, de um governador, de pastores, com crianças fazendo isso aqui, né? Sim. Então, obviamente, o Estado armou essas pessoas. É uma libertação de máscaras, né? Legitimou. Né? Legitimou, né? Legitimou, aflorou o que mais existia e existe de podre na alma humana, né? Então, o Estado, quando vem falar, vem ao público, vem ao mundo inteiro dizer que estou disposto, um representante do Estado, né, da capital de São Paulo, estou disposto a te indenizar. Quanto vale uma vida? Né? Quanto vale uma vida? Essa vida, ela vale esse rancor que a sociedade tem hoje, né, aflorado, que todo mundo tirou sua máscara. A máscara caiu, né? Hoje a gente sabe quem realmente, com quem a gente conversa e o que conversar. Que a máscara caiu. Isso foi uma coisa que estava escondida, né? As pessoas tinham constrangimento. Tinha constrangimento. Esse lado negativo. Isso a gente viu. Hoje não é mais velado. A gente viu no Natal famílias que se separaram porque, né, não se suportavam mais dentro de uma opinião de ódio. Perdi pessoas que se diziam amigas que eu nem comento, nem tenho coragem de cumprimentar, porque eu não vou conviver com uma pessoa que diz que quem é de esquerda, os filhos têm que morrer mesmo. Sim. Quem é isso? Eu queria saber o que significa ser de esquerda, ser de direita, ser do meio, ser do lado, né? Porque eu sou humana, nós somos seres humanos, né? O que eu penso politicamente, e se eu sou adepto a algum partido, é porque eu fiz uma escolha de participar, de conhecer, né, de opinar, de ouvir opiniões, e é isso que é uma democracia. E voltando para o assunto, a violência explícita do Estado, o Estado é culpado, sim. Um Estado em que prega que as escolas não têm mais direito de uma criança ou de um adulto ter uma aula em que ela possa entender a sua sexualidade, aonde não se possa discutir gênero, né? Então, aonde a gente tem aí uma questão que se tira funções. Em todo município brasileiro tem as guardas municipais, que a gente tem a compreensão que ela é para guardar patrimônio público, inclusive tomar conta das escolas. A guarda municipal hoje serve para bater, para prender. Tem também não tem mais limites na sua função, porque o próprio governador, João Dória, inclusive, diz que pode atirar para matar, né? Então o Estado tem culpa,
Né? Agora, voltando para o nosso papo um pouco sobre ativismo, a gente vê agora no 8 de março, por exemplo, muitas mulheres nas ruas. A gente vê o movimento de moradias também sempre ocupando as ruas. Por outro lado, tem gente que diz que os movimentos sociais estão um pouco adormecidos, que as pessoas não vão para a rua, não se manifestam. Queria saber de vocês, como se manifestar nesse momento? O que vocês sentem? Como é a ocupação de rua nesses momentos? Eu queria que vocês dissessem um pouco sobre esse assunto. Olha, os movimentos sociais não estão adormecidos, não. Agora, nós não queremos mais aquelas caminhadas píferas. Sim. A gente tem que fazer uma autoanálise, né? E esse autoanálise é que nós estamos um pouco nos distanciando das bases. Eu não posso incentivar caminhadas píferas, porque todas as vezes que nós fomos para a rua, que estava errado o impeachment da legítima presidenta Dilma, a gente viu que o impeachment aconteceu, né? Nós deveríamos ter uma ação mais efetiva, né? Mais atuante, mais clara, objetiva. Quando a gente grita... Lula livre. Qual o entendimento do Lula livre? O porquê que Lula está preso? Né? Não que a corrupção seja uma pauta ótima e que a gente tenha que ter aceitação, né? Mas que todos sejam punidos. Não se pode fazer de um só, né, o escracho geral, né? Todos, e provado, né? Porque a gente vê aí que Lula é um preso político. Quero entrar nesse mérito aqui, que essa não é a pauta, mas infelizmente para a gente ver o quanto que o Brasil está desrespeitando a sua própria Constituição, que já foi rasgada, né? Sim. E os movimentos, eles estão fazendo sua atuação, sim. E a atuação é que o primeiro é o reconhecimento de que nós precisamos nos achegar às bases. E se achegar à base é ter formação, é voltar a fazer uma militância clara, dizendo o porquê, onde estamos, o porquê estamos, é ter essa clareza. Sim. Porque sem formação não há militantes. Muito rapidamente, antes da gente ir para a música, rapidinho, então só a Joyce e a Manuela para a gente ouvir nessa situação, bem rapidinho. Eu acho que a Carmen destrincha muito bem, assim, né? É a capacidade da gente estar na rua, dialogando com as pessoas, com o restante do povo, porque povo nós também somos, né? Não somos nós e eles, é nós, é um grande nós. Discutindo todos esses tremores que vão chegar com mais força, como a reforma da Previdência. Sim. Entender que as mulheres, sobretudo as mulheres negras, entender que a juventude que se insere no mercado de trabalho, nós vamos sofrer isso e eles estão rifando as nossas vidas. E esse diálogo tem que ser cara a cara, olho no olho, explicando o que isso significa, explicando o tamanho do prejuízo, explicando quanto nós vamos retroceder, quanto nós vamos ter que caminhar para sequer nos aposentarmos, né? Entendendo que a reforma trabalhista que já passou ainda no governo do Michel Temer, né? O quanto isso vai prejudicar agora, o quanto a reforma trabalhista aliada à reforma da Previdência vai ainda nos precarizar e nos distanciar da capacidade de se aposentar. Sim. A gente precisa falar isso de uma forma compreensível e ao lado dessas pessoas. As pessoas não precisam só ouvir, elas precisam estar conosco. Sim. Manuela? Eu concordo totalmente com tudo que foi colocado. Eu acho que eu só gostaria de acrescentar que tem um desafio, é que a gente precisa fazer tudo isso, né? Se comunicar, voltar e conversar com as bases, lutando contra a própria criminalização do ativismo em si, independente das agendas. E isso é muito complicado. Então, ser ativista no Brasil hoje é ruim, é visto como baderna, bravata, desrespeito ao direito de ir e vir, né? Quando a gente caminha. Então, a gente está lidando, para além da dificuldade dessas pautas, que são contra-hegemônicas, que são complexas, que a gente tem que aprender a comunicar de uma maneira simples, palatável, a gente ainda precisa se defender no que a gente é e explicar que ativismo é cuidado, que ativismo é
você se importar e cuidar de nós, daquilo que é nosso, disso tudo que é, né, esse grande nós. E que não tem nada de errado, muito pelo contrário. É aquilo que todos nós devemos ser e fazer diariamente. Então, acho que isso agrava a situação e dá mais uma camada de desafios para a gente lidar. Quantos desafios, quantas coisas a romper. Não é, querida? Sim. Só queria completar que tem vezes que as pessoas falam que nós estamos lutando pouco, né, indo pouco para as ruas, mas eu vejo a quantidade, pelo menos eu percebo a quantidade de números que tem se formado de coletivos, né, coletivos de mulheres, LGBTs, uma série de coletivos que estão voltando para essas bases, e não é de agora, né, que já vem, que percebeu que não basta só ir, a gente precisa voltar um pouco, arrumar, organizar aqui, se juntar em blocos para poder ir com mais força, sabe? Você é otimista com relação a isso? Otimista é uma palavra, mas eu acredito que a gente vai mudar muita coisa. Porque eu vejo assim que não é possível que tanta coisa está acontecendo e a gente vai ficar em silêncio por tanto tempo. Uma hora, todo esse bloco vai se juntar e vai conseguir mudar. Né? A gente tem que eu acho que a gente está vivendo um período assim em que as pessoas parecem estar um pouco entorpecidas, porque eu acho que o tanto de informação e de violência que a gente está tendo contato agora, que a gente não tinha tido antes, de uma forma tão explícita por governantes e tudo isso, eu acho que deixou todo mundo um pouco assim, mas eu acho que isso é uma coisa que dura um determinado tempo, né? Dali para frente, eu acho que se reestrutura a luta e vamos em frente. Exato. Sim. Assim espero. Esperamos. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.